Bom dia pessoal, vamos lá nesse sábado lindo, gostoso, ensolarado, convidar os amigos para mais um cafezinho jurídico deliciosamente preparado para vocês. Convide os amigos. Bom dia pessoal, bom dia quem já está chegando junto aí com a gente para esse cafezinho especial com o professor Wendel Lopes, que daqui a pouco vai estar aqui conosco para falarmos hoje da responsabilidade civil por erro médico, né? Responsabilidade civil, que nós sabemos, é uma faceta da responsabilidade jurídica. Responsabilidade jurídica que pode ser penal, administrativa, processual e responsabilidade civil, né? Sempre pensando aí nas reflexões que nós fazemos a partir da doutrina e aqui imaginando sempre a conduta humana, né, dentro das ilicitudes civis, ilicitudes penais, né, e as respostas do ordenamento a essas condutas. Se nós pensarmos, né, doutoras, numa diferenciação da responsabilidade pela ilicitude penal e ilicitude civil, temos que sempre pensar na conduta humana e a resposta que o ordenamento pode dar a cada caso concreto. Acho que daqui a pouquinho nosso convidado está conosco, vai nos convidar aqui para participar, né, doutor Wendel, e já vamos iniciar aí as nossas reflexões sobre esse tema tão tortuoso, sim, né, no direito civil, porque demanda tantos questionamentos, não só jurídicos, mas que envolve aí as questões técnicas da saúde, né? Responsabilidade civil subjetiva, responsabilidade civil objetiva, obrigações de meio, obrigações de resultado. Vamos bombardear nosso convidado com muitas questões aqui que ficam permeando a nossa mente diante deste assunto tão especial. Um tema super bacana. Convidem seus amigos para participar desse nosso bate-papo e aí já mandem perguntas aqui também pra gente. Nós iremos responder, passar para o nosso convidado responder. Bom dia, doutora Ana Maria Carvalho, doutor Flávio Moli, doutora Tatiana Minarello, sempre presente aqui conosco. Bom dia, doutora Ana Maria, nossos amigos aqui queridos, obrigada por participarem de mais um cafezinho. Venha tomar um cafezinho gostoso com a gente nesse sábado quente. Bom dia, Larissa! Este sábado que promete um sábado de sol, né? Isso me lembra até uma música, mas isso fica para uma outra situação, né? Vamos lá, pessoal, estamos só esperando o nosso convidado chegar para iniciarmos aí os nossos trabalhos sobre a responsabilidade civil. E enquanto aguardamos o Dr. Wendel, quem tiver dúvidas sobre este tema, já quiser manifestar-se aqui junto conosco, fiquem à vontade, né? Vamos enviar as perguntas para o doutor. Aquilo que for possível responder durante a live, tenho certeza que ele o fará. E se não for possível, eu vou pedir a ele a gentileza de receber essas questões e, na medida, né, da sua possibilidade, fazer aí as respostas que vocês tenham nos trazido aqui como questionamentos, né? Dúvidas desse período de pandemia que estamos vivendo, vamos convidá-lo. Bom dia, doutor Alex, obrigada pela participação, sempre presente conosco. Já estamos esperando o professor Wendel. Bom dia, Wendel, tudo bem? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia! Tudo bem, professor? Como está? Como está nesse sábado bonito de sol? Tô ótimo, graças a Deus. Muito incentivado de estar aqui com as senhoras e com o pessoal para tratar aqui durante uma hora aí de vários temas aí. Temos várias vertentes para abordar hoje. Muito obrigado. Verdade. Nós que agradecemos, né? Ficamos honradas com a sua presença, né? De nos agraciar, nos conceder um pouquinho do seu tempo aí, nesta manhã de sábado, para tratarmos desse tema, eu dizia há pouco, né? Que traz tantas dúvidas, né? E na medida do possível, vamos tentar tratar aqui de alguns temas mais tortuosos, né? Em relação a essa questão.
E para que a gente aproveite bem o tempo, nós vamos passar a bola literalmente para o professor Wendel, para que ele possa nos agraciar aí com seus conhecimentos sobre essa questão. Mas, professor, eu acho que uma das dúvidas que eu verifico entre os colegas da advocacia, até mesmo os nossos alunos, muitas vezes tem uma dificuldade tremenda de fazer essa diferenciação, é uma questão ligada à responsabilidade de meio, responsabilidade de resultado, obrigações de meio, obrigações de resultado, como se isso fosse algo muito, uma resposta pronta, né? Obrigações de meio, então responsabilidade subjetiva. Obrigações de resultado, a responsabilidade sempre é subjetiva. Nos parece que isso não seja uma verdade absoluta. O que você pode nos aclarar sobre esse início, para que a gente possa, a partir daí, conseguir tratar os demais temas? Joia, vamos lá. Doutora Tamires Pinheiro, muito obrigado pelo convite. Doutora Mônica Ricato, muito obrigado pelo convite. E doutora Cíntia Portes, minha companheira de graduação na FAM, muito obrigado. E obrigado ao Cafezinho Jurídico. Muito obrigado ao Cafezinho Jurídico. Eu adorei o nome, uma sacada muito interessante. Parabéns. Obrigada. Parabéns Obrigada. por esse diferencial. Né? O diferencial é o que obtém os resultados. Né? O diferencial é o que traz os resultados. Eu estava ontem, a gente está tentando montar um webinário sobre direito médico, isso vai ser no dia 28 de outubro, definimos a data, e nós estamos em 20 pessoas lá. E aí eu lancei um nome, falei, olha, eu acho que o webinário, porque vai ter gente do Brasil inteiro. E daí eu lancei o nome, eu falei, olha, eu lancei esse nome aqui, mas eu não sei se ele está caindo muito bem. Eu falei, ó, direito médico de norte a sul, de leste a oeste. Daí teve uma advogada lá que disse assim, olha, eu não gostei muito. Eu falei, tudo bem, qual é a sugestão? Daí ela deu o título, né? E depois eu estive olhando e ficou espetacular, ficou assim, ficou um pouco pretensioso, mas assim, a gente de vez em quando tem que ser um pouco pretensioso mesmo. Né? Também não vamos ficar também sendo muito modesto também, porque né? Vamos falar um pouco que a gente também sabe alguma coisinha. Não tem nenhum problema falar isso, nenhum problema. O profissional de vez em quando fala, ó, eu tenho essa especialidade, eu conheço esse tema, eu sou técnico nisso aqui, eu posso te ajudar. Então, daí ela deu o nome, Direito Médico, unindo especialistas pelo Brasil. Daí eu falei, nossa, a Milene, minha colega, não sei nem se entrou aqui, eu a convidei. E daí eu falei, Milene, parabéns. Daí ela me falou, a minha primeira faculdade tinha que servir para alguma coisa. Eu falei, o quê? Ela, marketing. Eu falei, então, parabéns. Perfeito, Milene, adoramos, tá perfeito, viu? Professor, parabéns, então. Eu vou deixar um abraço aqui, nossa querida amiga Cláudia Melchert, acabou de entrar aqui. Bom dia, Cláudia, bem-vinda. E a todos que estão conosco aqui. Fica à vontade. Sempre que você... Eu posso chamá-las de vocês? Perdão? Deve. Tá. E eu da mesma forma, tá bom? Vamos fazer. É sábado de manhã, né? Eu tô aqui sem gravata. A live de gravata foi ontem, né? Então, vamos lá. Bom, e aí... então eu também quero cumprimentar porque a gente vai ter um público super diversificado aqui, teremos alunos, teremos profissionais da área da saúde, teremos médicos, e eu quero cumprimentá-los todos, então, na pessoa do Dr. Auro, médico, meu vizinho, meu amigo, que moramos aqui no mesmo condomínio, ele entrou aqui conosco, eu fiz o convite, ele aceitou, está aqui com a gente, e é um prazer receber a todos, e eu cumprimento a todos, dando um abraço forte no Auro aqui. Obrigado. Bom... Nós vamos, eu queria convidar todos os presentes aqui para a gente dividir a nossa live em 3 etapas. E eu já falei isso com a professora Cíntia. Então nós teremos uma etapa técnica do direito de saúde, da área da saúde. Teremos uma etapa em que nós faremos uma enquete. Então essa enquete será muito interessante. Convido a todos a participarem desta metade da live, dessa porção intermediária da live, em que nós verificaremos o vídeo de um grande tenista mundial, e nós vamos transportar a situação vivida por esse grande tenista para a nossa vida profissional, para a nossa vida corporativa, para a nossa vida estudantil, para a nossa vida acadêmica, e nós vamos tentar tirar conclusões que nos sejam proveitosas sobre aquilo que aconteceu com aquele tenista. Então vejam,
Se aquilo aconteceu com aquele tenista, e nós sabemos o preparo que os tenistas têm, o preparo mental que eles têm, né? E olha, eu estou falando de tenista top, top, top. Se esse tenista tem esse preparo mental e fez o que fez, nós, né, réis mortais aqui, né, também estamos, né, vamos dizer assim, sujeitos. Isso também pode acontecer conosco. Vamos procurar evitar, é isso. O quanto a gente procurar evitar, né, o quanto menos a gente estiver exposto a esta ação, melhor é para a gente mesmo no nosso âmbito profissional. E por fim, a gente vai fechar a live tratando de um assunto que eu vou começar agora. Tratando de um assunto que a professora Cíntia disse do tempo, né? A Cíntia disse do tempo, me agradecendo pelo meu tempo. Imagina, na verdade, eu tenho que agradecer. Estar aqui nesse momento, para mim, é viver o meu tempo. Então, nós vamos chegar lá no final da live e a gente vai examinar o tempo dentro de uma poesia, né? Dentro de uma música maravilhosa que eu já iniciei ontem na live, só que eu não tive tempo de terminar todo o raciocínio que eu tinha a respeito desta música, e eu queria convidar todos a... Eu vou ler aqui a música e depois ouvir essa música ao longo do nosso sábado. Pois bem, só que para a gente chegar lá na questão do tempo, eu queria que todos estivessem comigo aqui agora numa imagem, numa ilustração mental, que é a seguinte. Eu queria que todo mundo que estivesse aqui comigo agora, e com as senhoras, com as professoras que estão aqui no nosso cafezinho jurídico, tivessem na cabeça a seguinte imagem. Eu montei essa imagem agora, enquanto eu estava escovando os meus dentes para participar aqui da nossa live. Que a gente esteja em frente à pia da nossa casa, da pia onde a gente vai fazer a nossa higiene bucal, e que a gente colocou água nas nossas mãos. A gente colocou água nas nossas mãos. Então, eu estou fechando as minhas mãos aqui. Eu vou baixar aqui para eu poder gerar a imagem que eu quero. Eu estou com as minhas mãos assim fechadas. E nós temos duas maneiras desta água ela virar as nossas mãos. Ela virar as nossas mãos, essa água, e ela pode escorrer das nossas mãos de duas formas, basicamente. Basicamente, ou a gente fecha bem os nossos dedos e encosta bem uma mão na outra, e essa água vai demorar para escorrer das nossas mãos, ela vai permanecer mais tempo nas nossas mãos, né? A gente vai ter o maior tempo daquela água aqui nas nossas mãos, ou a gente pode abrir os nossos dedos. E a gente pode deixar as mãos meio afastadas, e o que a gente vai ter? Essa água praticamente ela vai escorrer imediatamente das nossas mãos. Imediatamente a gente já vai ficar sem aquela água nas nossas mãos. Então eu queria que todos nós aqui, nós guardássemos essa imagem aqui, porque eu vou tratar desta imagem aqui de acordo com esta música, deste clássico do Lulu Santos, ao cabo da nossa live, tratando do tempo. Mas antes, a minha obrigação como professor e profissional da área da saúde é tratar a técnica do direito médico, e é a primeira parte da nossa live, e é isso que eu passo a fazer agora. Pois bem, professora Cíntia, respondendo a sua questão, o que se tem hoje é o seguinte, existe uma celeuma sobre a atuação dos médicos e dos profissionais da área da saúde. E que celeuma é essa? Se eles, profissionais da área da saúde, atuam com uma obrigação de meio ou com uma obrigação de resultado. Ou seja, se eles atuam com uma obrigação de meio, a consequência natural é eles não estão obrigados a entregarem um resultado perfeito e acabado do seu trabalho para o paciente. Então, num exemplo bem simples, bem básico, para a gente poder seguir com a nossa live aqui. Um médico que, por exemplo, vai operar o joelho, eu estou com um problema no meu joelho, por exemplo. Estou com um problema no meu joelho e o médico vai fazendo uma artroscopia no meu joelho. É uma cirurgia lá que é invasiva, mas minimamente invasiva, é uma artroscopia. Então, esse médico, ele atua numa obrigação que a gente diz de meio. Por quê? Simplesmente porque ele não pode me prometer o resultado que é a cura do meu joelho. É isso, é simples assim. É simples assim. O médico, ele não entra numa cirurgia, né, numa artroscopia, tá prometendo. O médico que faz isso, ele precisa repensar o atuar dele na medicina dele, né? Então, o médico, ele jamais pode entrar numa cirurgia
prometendo que ele vai curar o joelho do paciente. Ele não pode prometer isso. Ele não pode prometer, porque ninguém pode prometer isso, né? Porque o nosso corpo, né, o nosso corpo humano, ele está submetido a fatores que escapam completamente à atuação do médico. Então, por exemplo, pode ser que durante a fisioterapia haja um problema por parte, inclusive, do fisioterapeuta ou do paciente, ou de qualquer outro elemento que seja inserido nessa cadeia de tratamento do joelho do paciente, que vai redundar no quê? Que vai redundar nem sempre na cura do joelho do paciente. Então, por exemplo, uma infecção hospitalar, isso pode acontecer tranquilamente, né? Uma inflamação, isso pode acontecer perfeitamente. Então, vários fatores atuam para que nem sempre esse atuar médico redunde necessariamente na cura do paciente. Isso é obrigação de meio. E é assim que os profissionais da saúde atuam. E é assim que os profissionais do direito, por exemplo, atuam. Os advogados, por exemplo, eles têm também essa atuação. É assim que, por exemplo, um profissional de psicologia atua. Né? Então, não existe o menor cabimento em se dizer que uma pessoa que esteja submetida a um procedimento de psicologia, né, a um tratamento psicológico, que ao cabo desse tratamento haverá, vamos dizer assim, uma melhora da situação psicológica dessa pessoa. O psicólogo simplesmente ele não pode prometer isso. Né? Eu já acompanhei casos, professora Cíntia, professora Tamires, professora Mônica e o pessoal que está aqui conosco, que mais uma vez eu agradeço. Eu já acompanhei casos enquanto magistrado de família na comarca da capital, no Fórum João Mendes, onde eu era titular da 3ª Vara de Família Central. Eu já acompanhei casos em que nós designamos uma mediação para uma psicóloga, assim, espetacular, uma exímia psicóloga, uma psicóloga fantástica, um currículo extraordinário, especializada naquilo, pensada para aquilo. Eu conversei com essa psicóloga, chamei ela no meu gabinete e falei, eu estou com um problemaço aqui, estou com uma situação aqui muito, muito, muito séria. Né? Então, eu nunca cito nomes aqui, todo mundo sabe disso, mas eu estou com um problema aqui que eu preciso resolver, é esse. A senhora, posso designá-la no caso, para que a senhora possa tentar desenvolver um trabalho aqui para a gente ajudar essa família? Né? Ela disse, não, eu vou fazer o trabalho, excelência, eu vou fazer o trabalho, eu só não sei, olha, veja, vamos dizer assim, a postura profissional. Eu só não posso prometer para o senhor que eu vou resolver o problema. O que é isso? É obrigação de meio. Entendido? Sim. E como seria a obrigação de resultado? Se ela chegasse e falasse para mim, excelência, vou matar no peito e vou resolver. Deixa comigo. Isso, então, trocando em outras palavras, né, de uma forma coloquial, de uma forma popular, para todo mundo entender, é isso. É o profissional que diz assim, eu vou matar no peito e vou resolver. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Acontece que alguns profissionais, por exemplo, querem matar no peito e falarem que vão resolver. Sabe qual é a situação? E aí a gente exemplifica para que todo mundo entenda o que é a obrigação de resultado. Que é quando é feio, né? Que ocorre quando o profissional promete o resultado. Por exemplo, veja, olha o que eu vou falar. Presta atenção no que eu vou falar, por favor. Todos, por favor, atenção no que eu vou falar. A cirurgia plástica estética, não a reparadora, a cirurgia plástica estética, não a reparadora, nem nessa eu considero que a obrigação seja de resultado. Porém, quando o médico cirurgião plástico mata no peito e diz eu vou resolver, quando ele posta a foto do antes e do depois. Quando ele pega a foto da paciente antes e fala assim, ó, eu vou te deixar assim, ó, eu vou te deixar assim, fotográfico, e mostra para ele, fala, você vai ficar assim. Pronto. Isso gera para ele uma obrigação de resultado. E aí Prometeu o resultado, né? Exato. Prometeu E aí não importa qual fator adentre a essa cadeia de tratamento. Não importa. Se ele não entregar a foto que ele mostrou, ele vai responder. Ponto. Todo mundo entendeu
Eu queria que todo mundo me dissesse entendeu. Isso é muito importante. Eu vou tomar uma aguinha aqui. O pessoal vai me dizendo se entendeu. Obrigado. Não, e é ótimo que quando exemplifica, fica muito mais claro, né? Os exemplos é que traz. E essa questão permeia muitas vezes os processos, né, doutor? Sempre tratando a responsabilidade civil tal qual ela deve ser a partir do caso concreto, né? Sim. E aí o trabalho, aí hercúleo, né, de quem vai alegar, das defesas, eu acho que isso nos adentraria aí ao ônus da prova, né, a questão do ônus da prova em relação a ser subjetiva, objetiva, mas enfim, questões técnicas que processualmente são muito relevantes, né? Acho que travou. O senhor está nos ouvindo? Eu estou ouvindo cortado um pouco. Tá travado. Deixa eu vou dar uma saidinha. Às vezes tem que... Isso, aí voltar. Aí ele isso, resolve. Vamos lá, é só voltar que a gente já aceita de novo aqui. O tema é tão complexo que começa a travar. Tanta coisa, dá nó na cabeça, dá nó na gente também. Aqui dá nó no Instagram, tá todo mundo parado aqui. Vamos ver se Nós já temos uma pergunta aqui. Tá todo mundo parado aí? Ah, voltou. Voltou? Voltou Está nos normal? ouvindo? Voltou Voltou. normal. Tá, o pessoal falou Voltou que normal? Voltou. Legal. Legal. Isso posso falar o que é isso? Sim. Isso é a música que nós vamos olhar lá no final, Tempos Modernos. E olha, nesse tempo aí de travamento, apareceu uma pergunta aqui, doutor. E aí vamos Já dei um spoiler da nossas, pergunta aqui. Vamos lá, nossas pode ir para a tarefas, pergunta. né? Pois Mas, é, que doutora ela tá Cíntia. perguntando qual o fator de provas nesses aspectos? Acho que com relação a ser subjetivo, objetivo, responsabilidade de meio, resultado. Professora Cíntia, vamos ver quando tiver a pergunta aí dos alunos, manda no zap aqui antes, porque se eu não souber, eu já digo antes para a senhora não faz a pergunta, tá bom? Mas essa daí dá para a gente seguir. Essa daí dá para a gente seguir. Na verdade é o seguinte, a pergunta do Ezequiel, o Ezequiel perguntou? Isso. Agora caiu meu telefone aqui. Eu pedi para minha esposa... Ezequiel, você está abalando nossa live, Ezequiel. Ezequiel, você acabou com a gente aqui, Ezequiel. Você abalou a live aqui, Ezequiel. O que o Ezequiel, ele é advogado, ele é médico, ele é aluno? O que o Ezequiel é? Ezequiel, fala pra gente aí. Ele deve ser Deixa eu colocar advogado, né, Ezequiel? Você está querendo saber de Então, provas, doutor? Então é o doutor Ezequiel. Doutor Ezequiel. Doutor Ezequiel, o que acontece aí é o seguinte. Aí a gente tem... ele me fez lembrar de uma coisa muito importante. Ele me fez lembrar de uma coisa muito importante, Ezequiel, obrigado. E o que é? E o que é? Aí a gente vai ter que usar um instrumento previsto no inciso 8º do artigo 6º de uma lei que é uma das leis mais importantes que o nosso país já teve, que ontem completou 30 anos. Qual seja? O Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, que ontem completou 30 anos, e é uma lei que pegou, ele, Código de Defesa do Consumidor, tem uma regra no seu artigo 6º, inciso 8º, e essa regra vai dizer o seguinte: o magistrado, vejam, atenção quanto a isso, muita atenção quanto a isso. O magistrado, então, essa é uma providência que ela não é automática da lei. O magistrado terá que despachar no processo declarando isso. O quê? Se o ônus da prova na responsabilidade civil por erro médico é do autor do processo, paciente, ou do médico, réu do processo. É o juiz que vai definir isso. Esta é uma regra de distribuição do ônus probatório que consta, repito, do inciso 8º do artigo 6º do CDC, Lei 8.078/90, que completou 30 anos na data de ontem, e, segundo esse dispositivo legal, é nas mãos do magistrado que está entregue, né, a condução a respeito da dinâmica probatória desse processo. Ou seja, se quem deverá aprovar
no processo é o autor do processo, o paciente, ou se quem deverá fazer a prova no processo é o réu do processo, o médico. Tá? Então, Ezequiel, não existe uma solução pronta, respondendo a sua pergunta agora, não existe uma solução pré-concebida, é em cada processo à luz da condução do magistrado. É o magistrado que vai dizer, paciente, autor do processo, você que deverá fazer prova do erro médico. Ou, não. Eu inverto o ônus da prova nessa situação e o senhor, doutor médico, é que deverá demonstrar no processo que atuou de maneira regular. Perfeito. Tá bom? Aproveitando aqui para registrar a presença do nosso querido amigo, professor João aqui. Que honra! Muito nos honra aqui nessa manhã. Professor João. Já esteve conosco aqui no cafezinho. Então, bom dia, bem-vindo sempre. Como é bom ver professores aqui conosco. Muito obrigado pela presença do senhor. Na pessoa do professor João Aguirre, um abraço para os meus amigos, queridos professores que estão aqui conosco. Já os saudamos. Professor Wendel, sigamos aí nas nossas técnicas, então, relacionadas a essa questão da responsabilidade civil do erro médico. Nós recebemos algumas manifestações até antes da live, e aí eu só vou condensar 3 tópicos. E aí o doutor vê o caminho, nosso convidado aqui, o caminho para seguir. Olha, houve aqui uma intervenção sobre responsabilidade civil envolvendo violência obstétrica. Depois, responsabilidade civil neste período de pandemia e os tratamentos relacionados à Covid. E responsabilidade civil relacionada à saúde, quando nós falamos da, então, telemedicina. Conseguimos aí fazer um passeio por essas questões, rapidamente? A gente vai conseguir fazer um passeio muito rápido. Quanto às duas... Porque assim, as perguntas... É um cafezinho rápido, né? Porque as perguntas são extraordinárias. Quem mandou, eu já deixo meus cumprimentos aqui. A questão se resolve basicamente da seguinte forma. Quanto à violência obstétrica e quanto à questão da Covid, né? Do tratamento, por exemplo, com cloroquina, que fala o nome? É cloroquina, né? Cloroquina. É isso. Então, se o médico ministrou cloroquina e isso resultou para o paciente algum dano. Então, por exemplo, aí, o que nós, quais são os elementos aí que estão na ordem do dia que são importantíssimos para que o médico, por exemplo, para que o advogado que vai atuar na defesa dos interesses, que instrumento tem uma importância fundamental? 2 instrumentos, aliás, 2 instrumentos. Tem importância fundamental caso ocorra algum dano ao paciente e isso derive para um processo judicial. O primeiro, o termo de consentimento livre e esclarecido a respeito do que será feito com o paciente. TCLE, termo de consentimento livre e esclarecido sobre como vai se dar o tratamento com aquele paciente. Esse é fundamental. É colher do paciente uma autonomia da sua vontade, é transportar a autonomia da vontade do paciente, tá? para um documento, registrar esta vontade num documento e colher a assinatura do paciente. No caso, por exemplo, nesses 2 casos, pode ser inclusive que a gente não tenha condições, em vista de uma situação de certa urgência ali, de colher do paciente, né, a terapêutica a ser desenvolvida, né? E registrar as consequências que poderão advir desta terapêutica. E aí a família que tem que ser instada. A família deve ser instada documentadamente, né? E a família deve apor o seu ciente na documentação para que o procedimento seja realizado. Sob pena de responsabilização. Perfeito? Perfeito até aqui? Sigamos. E agora a gente entra na questão da telemedicina. Na questão da telemedicina, eu vou aproveitar para fazer um merchan aqui. Posso, professora Cíntia? Por favor. Sim. Fazer um merchan aqui que eu não fiz até agora. Eu ia fazer de qualquer jeito, tá? Mas eu vou aproveitar a ocasião. Autorizado. Na questão do coronavírus e da telemedicina,
Tem tudo lá no meu canal Responsabilidade Médica do YouTube. Tem tudo lá. Tá? Tem tudo lá. Tá? Responsabilidade médica, isso. Eu tô precisando bater 1000 inscritos lá, eu não consigo de jeito nenhum. Eu parei em 980. Eu parei, eu tô dizendo que eu parei lá em 980 inscritos, queridos inscritos no meu canal, e eu não consigo bater 1000. Eu tô louco para bater 1000 inscritos, para fazer um churrasco e comemorar, mas eu não tô conseguindo. Opa. Vamos ver se eu consigo hoje. Siga o canal do professor Wendel, Daí eu vou médica, que a gente vai nesse churrasco aí. Viu, professora Cintia? Aí para entrar no churrasco vai ter que demonstrar a inscrição. Perfeito. 30, né? Bom, e aí quanto à telemedicina, eu peço para o pessoal dar uma chegadinha lá. O que eu posso dizer é, a lei de telemedicina, a lei número 13.989, lei número 13.989, agora do ano de 2020, tá? Ela foi publicada no Diário Oficial no dia 16 de abril de 2020, tá? Então é a lei número 13.989, do dia 16 de abril de 2020. Bem nesse dia, eu estava dando uma entrevista, essa entrevista também está lá no meu canal, está nas minhas redes. Eu estava dando uma entrevista sobre telemedicina. Eu fui convidado para dar uma entrevista numa TV. Opa, travou? Travou? Deu uma travadinha, mas não voltou. Não, é que estão ligando para mim aqui daquelas ligações, daquelas operadoras que não param de ligar para a gente, sabe? Sei. Terríveis. Então, fala, isso chama, sabe como é que é o nome disso aí? Isso tem um nome na responsabilidade civil. Ilícito lucrativo. Esse é o nome. Ilícito já lucrativo. Já para a próxima live. E tem uma teoria que foi desenvolvida no STJ, que é a tomada do tempo útil do consumidor. Se a tomada do tempo... E isso foi um exemplo. Agora, eu podia usar isso aqui como prova numa ação judicial. Eu estou no meio do meu trabalho, porque isso aqui para mim é trabalho. Eu me dedico intensamente a estar aqui com as pessoas que estão... 27 pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? E esse desrespeito que a gente tem por parte das operadoras de fazerem ligações para a gente à nossa revelia. E ficar o tempo inteiro... Não tem horário para eles. Não tem horário. Só para saber onde é que a gente está, para enviar mensagens de produtos para a gente. Né? E isso, se a gente tiver uma boa aplicação desta outra lei aqui, ó, se essa lei aqui, quando bater 30 anos, tiver a mesma entrada que o Código de Defesa do Consumidor teve, a gente vai resolver esse problema. E que lei é essa? Lei número 13.709, a LGPD. A LGPD. Eu já imprimi a minha aqui, estou estudando a LGPD e digo, como disse ontem na live, todos que estão nos ouvindo agora, todos, inclusive eu, as senhoras, o cafezinho jurídico, todo mundo que queira atuar em sociedade à sua forma. Eu tenho a minha carreira pública como magistrado, eu não cuido disso lá. Mas eu, como professor, eu tenho que cuidar disso. Os dados que eu tenho dos meus alunos, eu preciso adequá-los ao tratamento desta lei. 13.709, LGPD, está aqui. Eu até imprimi porque ela vai entrar em vigor. Ela já vai entrar em vigor. As sanções dela só para agosto do ano que vem. Porém, ela entra em vigor agora. Artigos 52, 53, 54, em agosto do ano que vem. As sanções. Porém, ela, toda a lei demais, deixa eu ver quantos artigos ela tem. 65 artigos. Toda ela entra em vigor. Né? E ela é importante. E essa lei eu espero que nós titulares, porque nós somos denominados titulares na lei, na LGPD. Nós somos os titulares. Nós, pessoas físicas, somos os titulares. Eu espero que os titulares, né, então o Código de Defesa do Consumidor nos chama consumidor e o fornecedor, fornecedor. Na LGPD, nós somos titulares de dados, e quem tem os nossos dados? Os controladores. Serão chamados controladores. Então, o fornecedor do CDC está para o controlador na LGPD. E o consumidor no CDC está para o titular na LGPD. Né? E teremos ainda a ANP, Agência Nacional de Proteção de Dados. E teremos uma figura que eu sugiro aqui, professora Cíntia, professora Mônica, professora Tamires. Eu vou sugerir um flanco de mercado aqui para os nossos alunos. Vou sugerir um nicho aqui. Eu estou sempre fazendo isso. Eu estou sempre fazendo isso porque eu quero que o pessoal... Eu quero oferecer alternativas.
Eu quero oferecer alternativas. O mercado de trabalho, para quem sai do direito, para quem sai de... Está cheio de alternativas. Então, por mais que a gente tenha 1 milhão de advogados no nosso país, isso não significa que a pessoa não vai se encontrar. Isso não significa que o nosso aluno de direito ele não terá vez no mercado. Muito pelo contrário. Ontem eu fiz uma live com o pessoal da mediação. O pessoal da mediação está voando. Fantástico. O pessoal está voando. Tem lugares por aí que o pessoal está voando. Eu conheci um profissional que fez a mediação da recuperação da Oi. Você imagina o profissional que está atuando nisso? Vocês imaginam isso? Imagina um profissional. Imagina, então, um profissional que se dê hoje, que se dê a mediação e diga o que você é. Então, ontem eu tratei disso. Quem quiser depois pega a live e vai entrar no meu canal. Pega lá. Então, veja, a mediação hoje, ela é uma carreira. Ela não se confunde com outras carreiras. Ela é inconfundível com outras carreiras. A mediação, eu sou mediador, conheço a lei número 13.140, conheço, por exemplo, o direito de família, conheço, por exemplo, o direito condominial. Né? Tem uma advogada ela é casada com um grande amigo meu, e ela me convidou para fazer uma palestra sobre mediação lá no Centro Rebouças. Isso vai fazer uns 5 anos, eu fiz um trabalho desse com ela lá, e a gente fez um trabalho para síndicos. Ela tem um trabalho desenvolvido para síndicos. E um dos trabalhos, né, que ela desenvolve, uma das vertentes é, síndico, você tem que ter uma equipe de mediação dentro do seu condomínio. Você tem que ter lá dentro do seu condomínio uns 3 ou 4 lá que você vai pegar, e essas pessoas vão cuidar para que os litígios condominiais fiquem ali mesmo, para que isso não estoure no Poder Judiciário. Ninguém precisa, ninguém precisa saber de alguma coisinha que está acontecendo ali dentro do condomínio. Que fique ali mesmo, que se resolva ali mesmo. Que as pessoas tenham a capacidade de dizer mais sim do que não, como vai dizer a música do Lulu, que daqui a pouco eu vou falar, para resolver os seus problemas. Isso é fundamental na sociedade. Isso é cidadania. Isso é cidadania. Isso é cidadania. Agora, qualquer problema que estoura, judiciário. O que acontece? Acontece que aconteceu isso que aconteceu. Né? Acontece que aconteceu isso que aconteceu. Né? Nós temos mais de 100 milhões de processos em trâmite no nosso país. É isso. Eu saí lá da comarca de Biúna em 2014. Quando eu saí, eu apresentei a minha tese de doutorado e eu fiz constar lá, né, no início ali, onde você lança uma frasezinha. A frasezinha que eu constei quando eu saí de lá, fiquei 9 anos lá. Minha família inteira de lá. Então, sei muito bem o que eu estou falando. Não estou falando. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Mas muito bem. Vivi 9 anos lá. 9 anos. Eu comprava lá, eu fazia esporte lá, eu vivia lá. Eu conhecia todo mundo lá. Todo mundo. E eu sei bem o que eu estou falando. Então eu constei lá. Eu era juiz eleitoral lá. Uma triste constatação para a comarca de Biúna no ano de 2012. Porque eu terminei a tese em 2013, mas eu escrevi isso em 2012. Uma triste constatação. 60 mil eleitores na comarca e 60 mil processos no fórum tramitando. Nossa, tinha um processo para cada eleitor. Não, mas aí, professora Cíntia, eu vou além. Porque cada processo tem 2 partes. Sim, Nossa. Exatamente. Totalmente Então, desnecessário, né? Exato. Então, a mediação, eu estou tentando encontrar aqui a tese, está meio desorganizada aqui, eu não vou conseguir. Professor, posso Oi. só, enquanto isso, só para a gente não deixar passar aqui um amigo que está conosco aqui, Auro Nobre, ele está perguntando sobre a TCLE nos casos de medicação, né? Que os medicamentos eles têm efeitos colaterais. Então, como que documentaria um TCLE para cada medicamento? E se nesse caso o diálogo médico-paciente pode substituir? Eu não sei se deu para entender a pergunta. Não, eu entendi perfeitamente. O Auro, eu vou chamá-lo de Auro porque ele é meu amigo. Auro, obrigado. Perfeito. Mas ele é o nosso médico aqui de Americana, aqui, doutor Auro. Doutor Auro, é o seguinte, eu não quero apavorar ninguém, tá bom? A minha ideia aqui não é apavorar ninguém, tá? Não, mas assim... Não, então... e também não sei se eu posso dar essa orientação, mas eu quero trazer dados. Eu quero trazer informações. Isso eu vou trazer. E agora eu vou ter que pegar. Agora eu vou ter que pegar o livro. Eu vi uma situação nesse livro aqui, ó, que me chamou muito a atenção. Então,
O que eu estou dizendo não é da minha cabeça. Porque eu não sei se eu teria condições de dizer isso. Eu estou dizendo o que eu li aqui. E esse livro aqui, ele traz uma coletânea de julgados da justiça brasileira sobre questões de responsabilidade civil médica. Fantástica. Esse livro aqui. Então, estou falando do livro. E dentro do livro, o professor Décio, excelente, ele traz... Tá, então eu não sou aluno do professor Décio, ele não é meu aluno, não estou fazendo nenhum merchan aqui, tá? Isso aqui é pura academia jurídica, pura academia. Sou professor, estou orientando os meus alunos. Bom, o professor Décio traz uma coletânea de jurisprudência brasileira fantástica nesse livro aqui. Eu não quero apavorar ninguém, mas tem um caso aqui, então daí cada um vai tirar a sua conclusão. Em que foi ministrada Novalgina para uma pessoa, ela morreu. Tanto o médico quanto o hospital, todo mundo foi responsabilizado pela morte. Solidário. Todo mundo, solidário, todo mundo. Todo mundo. Plano de saúde, inclusive, todo mundo. Então vejam, por que eu estou trazendo essa questão? Pelo seguinte, se num caso de uma Novalgina nós tivemos esse resultado, o doutor Auro e os nossos queridos colegas da medicina podem imaginar as consequências que outros medicamentos podem resultar. E, não havendo um bom trabalho prévio à administração do remédio, um bom trabalho prévio de documentação sobre a possibilidade daquele paciente receber aquele medicamento, sobre a autonomia da vontade dele dada para o recebimento daquele medicamento, a responsabilidade pode sim eclodir. É como eu responderia. Eu acho que eu respondi. Sim. Inclusive para mim, estou curiosa. Eu acho que eu respondi. Eu vi a pergunta dele e me deu curiosidade mesmo. Tá bom. E aí, bacana, que nós temos um exemplo, né, da literatura com a obra do professor Décio, que trouxe para a gente a ideia de tá um aqui. Enfrentado pelos tribunais, né? Tá aqui, enfrentado pelos tribunais. Então, quer dizer, quando eu estou dizendo aqui, o que acontece é o seguinte, Cintia, nessa seara do direito médico, o que acontece é o seguinte, o que eu tenho percebido, eu tenho percebido que nem sempre as decisões judiciais dadas nestas questões de responsabilidade civil médica, elas são, vamos dizer assim, qual a palavra que eu deveria usar aqui? Elas são bem recepcionadas. Nem sempre elas são bem absorvidas. Não só na comunidade médica, mas também na comunidade advocatícia que atua no direito médico. Inclusive os próprios profissionais do direito que atuam na área da saúde, quando a gente vai tratar de um assunto, eles falam assim, viu, mas não é possível que a decisão foi nesse sentido. Falam, não, é sim possível, é sim possível, e tanto é possível que ela aconteceu. Teve um caso que a gente discutiu, eu não vou entrar no caso aqui agora, porque se eu trouxer esse caso para cá, a gente não sai mais daqui. A gente vai passar o sábado aqui. Só que assim... A hora tá voando, né? Passou voando. O tempo está escorrendo nas minhas mãos aqui, ó. Parece que a gente está com os dedos abertos. Temos 15 minutos. Eu tô com ele fechadinho aqui, tá? Bom, mas enfim. Tem um caso de uma orquiectomia. Eu vou deixar a curiosidade do pessoal aí. Tem um caso de uma orquiectomia que a justiça se pronunciou de uma forma, só que o pronunciamento da justiça foi no seguinte sentido. Primeira instância, o pronunciamento foi numa determinada vertente. Segunda instância, por 3 desembargadores, confirmado isso. STJ Brasília, última instância, 5 ministros na mesma posição. Daí eu somei, deu 1 juiz, 3 desembargadores, 4, 5 ministros, 9. 9 magistrados entenderam da mesma forma a questão da tal orquiectomia. A gente levou esse caso para um grupo de direito médico. Pode ser que tenha alguém aqui conosco do grupo de direito médico. A gente levou o caso. Assim, a discordância foi de 98%. Quase batendo 99%. Isso é porque eu estou falando com profissionais lá no nosso grupo de direito médico. Se eu levar para a seara dos médicos, aí é 100%.
Uhum, Aí, pois é. aí 100% vai falar, não, essa decisão não está de acordo com aquilo que nós entendemos como correto no exercício da medicina. Mas assim, o que eu estou dizendo é, Cíntia, eu quero deixar isso muito registrado. Isso não é a minha ideia. Eu não estou lançando ideias aqui. Eu estou lançando fatos. Sim. Há uma decisão transitada em julgado, da qual participaram 9 magistrados em 3 instâncias da justiça brasileira, numa determinada vertente de ideia. Ponto. 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 Voltando à questão da Novalgina, idem. Aconteceu a mesma coisa. Voltando à pergunta do Dr. Auro, idem. Portanto, ao ministrar medicamentos, ao receitar, cuidado. Cuidado. Documentação. Saber do antecedente do paciente, se ele pode receber aquilo ou não. Colher dele. Agora, vão dizer para mim, podem dizer para mim, é certo que tem um monte, e eu respeito essa opinião, eu respeito a opinião. Existem vários profissionais que estão aqui comigo, mas como assim? Eu vou receitar um remédio, eu tenho que colher isso me inviabiliza na prática o meu trabalho. Eu repito, eu estou lançando dados. Eu estou lançando dados de quem se dedica... Já aconteceu, né? Eu estou lançando dados de quem se dedica incessantemente ao estudo do direito médico. Incessantemente. Eu tenho o meu trabalho, a minha família, tenho o meu trabalho público, tenho a minha família e gosto de cuidar da minha saúde. Fora isso, eu estudo direito médico. E assim... numa receita simples, né, professor? A pergunta básica do médico, né? É alérgico a algum medicamento? Né? A gente não fez medicina aqui, mas é uma pergunta básica, porque realmente algum remédio pode, sei lá, ter efeitos colaterais. Mas aí a gente cai na pergunta do Dr. Auro, que ele diz assim, e isso pode ser feito de forma verbal? Né? Nesse caso da Novalgina foi verbal. Sim. Tá bom? Bom, era isso. Eu não consigo ir além dessa situação. Eu estou trazendo dados. Né? Nossa, a gente tem aqui várias dúvidas e pouco tempo. Deixa eu perguntar uma curiosidade minha aqui, professor. Lógico, no prazer. caso de comprovação de erro médico, como a gente pode pedir uma reparação ou uma indenização? Vamos imaginar que então a pessoa faleceu, né? A gente tem até aquela frase que diz, né, que nenhum dinheiro vai trazer a pessoa de volta. Como que a gente quantifica no caso de uma indenização? Bom, dicas de quantificação? Como que, na verdade, a gente, né? É uma dúvida. Deixa eu ver se eu perdi minha música aqui. Minha música eu não posso perder, não. Achei ela aqui, pronto. Achei ela. Pronto. A música eu não posso perder de jeito nenhum. Ó, o tenista a gente deixa para depois. A música eu preciso lançar. A música eu tenho que lançar. A segunda etapa intermediária a gente corta. 12 minutos, dá tempo? Dá tempo. Eu vou responder agora. Bom, então, veja, a professora Cíntia está aqui no centro. Daí eu não sei qual é a professora Tamires e qual é a professora Mônica. Tamires. Tamires, a professora Mônica me fez a pergunta então. Professora Mônica, é o seguinte, as indenizações, elas são em todas as áreas, não só na responsabilidade. Aqui é uma generalização sobre as indenizações. Elas são o dano moral, vou começar pelo dano material. O dano material que é aquele, nós temos os danos emergentes e os lucros cessantes, todos sabem disso, que é o quê? É a pecúnia, é o tanto que a pessoa sofreu de prejuízo patrimonial pelo ato. Então, por exemplo, aconteceu um erro médico, a pessoa vai ter que restaurar a sua saúde, vai gastar com remédios, vai gastar com outros médicos, vai gastar com hospital, vai deixar de trabalhar, vai deixar de ganhar dinheiro. Isso tudo é dano material. Dano moral, que é o espírito da pessoa, a paz de espírito dela, aquela depressividade a que ela foi submetida, aquela baixa, né, na estima da pessoa que ela sofreu. Dano moral, nesse caso, ele é arbitrado pelo magistrado, é o magistrado que vai fixar a quantia devida a título de dano moral. No dano material, eu esqueci de dizer, é o dinheiro que você desembolsou. É o remédio que você pagou, é o outro médico que você teve que pagar. Então, o dano material é mais fácil. Por quê? É o seu desfalque patrimonial, econômico, que você teve que desembolsar para se recuperar do erro médico. Dano moral, que é essa baixa estima, o juiz arbitra. E o dano estético, súmula 387, quem quiser depois pesquisa aí, súmula 387 do STJ, é uma terceira via de dano, essa é uma construção jurisprudencial. Por quê?
o dano material e o dano moral são construções legais. Artigo 186 do Código Civil, tá lá. Artigo 186 do Código Civil, tá lá, dano material e dano moral, ponto. A jurisprudência criou uma outra espécie. Criou uma outra espécie de dano. Qual? Estético. Então, por exemplo, uma cicatriz muito feia que resulte numa pessoa. Tá? A amputação de um membro, por exemplo, que resultou numa pessoa. Não é? Desde que seja erro. Desde que seja erro. Não uma iatrogenia. Né? Porque a iatrogenia não é erro. E aí a gente vai cair num assunto aqui que também não dá para iniciar a essa altura do campeonato. A diferença entre uma iatrogenia e um erro médico. Tá? Então, resultando no paciente esse, vamos dizer assim, essa estética no corpo, né? Esse resultado que ficou ruim na estética do corpo, dano estético, e o juiz também vai fixar uma indenização nesse título. Portanto, 3 espécies, dano material, moral e estético. No primeiro, o responsável pagará o quanto desembolsou a vítima, o paciente. Nos 2 outros, o médico fixará, ou o juiz fixará, dano moral e dano estético, professora Mônica. Muito obrigada. Professor, caminhamos aqui com 9 minutos. Como vamos? Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora? Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora. Bora lá, então. Então, ontem... Direito é direito e arte. Direito e música, eles caminham de mãos dadas. Então, eu adoro música, eu adoro direito. Nossa senhora. Hoje é o dia de ouvir música. Hoje é o dia de ouvir música. Bom, vamos lá. Esse sábado tá bom demais, né? Fala a verdade. Olha a temperatura que tá. Nossa, ele vai bater 37 graus aqui. Que delícia, meu Deus, entrar na piscina com as crianças, fazer um churrasco. Muito bom. Bom, tudo de bom. Bem, vamos lá. Então, vejam, vamos lá. Ontem, por que eu estou trazendo essa música? Eu quero transportar de uma... Ontem eu não consegui, a live começou a travar ontem de manhã. Eu pensei que ia acontecer isso aqui agora, na hora que começou a travar. Ainda bem que não aconteceu. Ontem começou a encher de gente e aí travou a nossa live sobre mediação. E lá na mediação, eu sempre trago essa ideia, e desde que eu criei o Sejusc lá na comarca de Biúna, eu levei essa ideia, a ideia dessa música, desse clássico do Lulu Santos, lá do início da década de 80, que está batendo 40 anos agora, essa música, né? E há 40 anos o Lulu Santos falava tempos modernos. Há 40 anos, quase a minha idade, né? Há 40 anos o Lulu Santos falava tempos modernos. E hoje ele está vivendo, fazendo live. Outro dia ele fez uma live de dentro do Copacabana Palace. Quem viu? Lulu maravilhoso, sou suspeita. Ele fez uma live de dentro do Copacabana Palace. Isso que são tempos modernos, né? Isso são tempos modernos, né? Bom, enfim. E aí ontem, tratando de mediação, tem uma parte da música aqui, que eu vou para o final dela, depois eu vou voltar para o começo, né? Que ele diz assim, e daí lá na mediação é que a gente vai dizer, né, para os profissionais, para as pessoas envolvidas no litígio, que é isso que eu estou falando aqui dos litígios condominiais, quando você tem um problema, como que você resolve, né? E ele diz aqui assim, quando ele diz que as pessoas têm que se abrir mais às possibilidades de diálogo, de consenso, né? Ele diz assim, eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. Essa foi a parte que eu levei ontem para a live sobre a mediação. Mas hoje, como eu tenho 7 minutos, eu vou ler esse poema inteiro, essa poesia inteira aqui, porque ela é fantástica. E aí a gente vai chegar lá na água. Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda a satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor numa boa, que isso valha para qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão. Daí vem eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade para dizer mais sim do que não. E aí a gente vem no momento em que eu quero parar com vocês aqui. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. Não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há para viver. Vamos nos permitir. E é isso. É essa a imagem que eu trago aqui. Nós não temos o controle do tempo. Nós não temos o tempo voa. O tempo voa, amor. Não tem jeito. Ele voa.
Só que a gente tem a possibilidade. Escorre pelas mãos. Só que nós temos sim a capacidade. Nós não temos a capacidade de controlar a passagem do tempo. Mas tem uma coisa que está sob o nosso controle. E só nosso controle. Ninguém mais controla isso. Que é a intensidade com que a gente vive nesse tempo. Isso sim está sob nosso controle. Né? Então, vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir. Eu vou pedir modestamente e com simplicidade que depois desta live a gente ouça nas nossas casas essa música com as nossas famílias para a gente se divertir nesse sabadão. Eu fechei aqui a minha participação, não tenho como agradecer, foi uma ocasião maravilhosa, agradeço todo mundo, muito obrigado ao Cafezinho Jurídico, a professora Cíntia, professora Tamires, professora Mônica, todos que estiveram aqui, eu estou muito feliz. Obrigado, um abração. Nós também, nós estamos, parabéns. Eu falei que eu estava aqui com vontade de cantar, eu estava indo junto, eu estava quase já. Hoje o tempo... Eu já fui eu queria ligar a música aqui. Né? Ótimo, Lulu nos embala, né? É isso. Já estava embalada. É. O Wendel. Eu queria poder ligar a música aqui. Chama de Wendel, um amigo com quem agora tenho o prazer de dividir os dias de docência, né? Fazer uma parceria nesse amor que nós temos e compartilhar o conhecimento. Aproveitando aí seu exemplo das mãos, não deixem o conhecimento nas mãos tão fechadas, deixe escorrer também um pouquinho, compartilha conhecimento, que a ideia do cafezinho é essa. Algo leve, um bate-papo, a gente vai, a gente volta, Dá provoca, a gente quer fazer algo, mas provocamos. Com certeza alguém saiu daqui com uma dúvida, vai querer estudar um pouco mais, vai querer conhecer, será que essa área é a área onde eu vou me encontrar? E essa é a nossa ideia. Eu acho que hoje o Wendel colaborou grandemente, com maestria, para que olhemos com mais carinho para questões da área médica. Temos muito para falar, eu acho que dá para fazer uma live de cada uma das situações que questionaram aqui, né? Mas de coração, agradecemos sua presença, somos gratas por sua presença, por essa parceria que vai se renovar com certeza. Já desejando aí a você, a sua família, a sua esposa tão querida, foi tão gentil conosco, entrou aqui conosco, suas filhas. Deus abençoe, que seja um fim de semana maravilhoso. Para vocês, para todos que estiveram conosco, meus alunos queridos, professores, médicos, todos que estiveram conosco aqui. Obrigada. Quero falar mais uma palavra. Sim. Posso? Quero aproveitar, porque eu lancei a bola para você e você arredondou ela, Cintia. Quando você diz do conhecimento escorrer pelas mãos, você montou uma imagem muito legal. Esse é o nosso trabalho enquanto professores. Que o nosso conhecimento escorra pelas mãos. Só que a gente tem... Estou com a minha princesa aqui. Só que a gente tem... Só que deixa eu dizer uma coisa. Para os alunos que estão aqui conosco, sejam egoístas. Quando o conhecimento chegar na sua mão, você fecha a sua mão. Fica com ele todo para você. Fica com ele todo para você. Porque eu digo, é isso que eu digo, que está no meu canal, que está na minha marca como professor. Conhecimento gera confiança. Você só vai ter confiança para você desenvolver o seu trabalho e essa confiança vai te dar força para você fazer o seu trabalho e você vai desempenhar o seu trabalho se você tiver conhecimento. Porque é o conhecimento que gera confiança. Então, assim, nesse primeiro momento, enquanto você está iniciando a sua atividade, seja um pouco egoísta. Seja um pouco egoísta. Vai lá na música do Raul, Eu Sou Egoísta. Ouve essa também. Eu sou egoísta. Fica com ele para você. Gente, obrigada. Obrigada a todos, professor Wendel, obrigada amigos, todos os companheiros aí. Várias mensagens lindas, positivistas aqui que o pessoal tá mandando pra gente. É sempre muito estimulante estar aqui, a doutora Maria, obrigada. Obrigada, professor Wendel, que show. Sejamos, como que é? Isso eu vou parafrasear você mesmo. Não sejamos excluídos, sejamos os escolhidos. Ah, legal. Não seja excluído, seja escolhido. Ah, isso. Legal. Lembrei dessa. Escolhido. Obrigada. Legal. Bom dia, gente. Obrigado. Bom dia a todos. Valeu. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.